Olá, seja muito bem-vindo ao canal Evangelismo Reflexão. Nós temos a intenção de trazer para vocês sempre uma reflexão da Palavra de Deus. E é muito importante que nós estejamos sempre atentos para as coisas de Deus. E se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva nesse canal, ative ali o sininho para que você possa estar recebendo as nossas mensagens, as nossas reflexões toda vez que nós postarmos um vídeo. Isso é muito importante para mim e para a gente que estejamos sempre divulgando essa palavra. Você pode também estar compartilhando com as outras pessoas que o evangelismo ele não depende somente de uma pessoa, mas de todos nós. Todo aquele que conhece a palavra de Deus, todo aquele que sabe a palavra de Deus, ele também tem esse comprometimento de estar levando a palavra de Deus. E você, compartilhando essa palavra, você vai estar realmente divulgando a palavra de Deus e vai estar sendo também um evangelista. Tá? E nós temos aqui a palavra de Deus e o que vamos ler agora não é nada que eu e você já não tenhamos lido, não é nada que eu e você já tenhamos ouvido em algumas outras pregações, mas como é uma reflexão, e reflexão é para ser feita sempre, refletirmos na palavra de Deus e nos alimentarmos dela. E a palavra que eu separei hoje para a nossa reflexão é em 1 Samuel 16:18. E nós vamos mais ou menos ver aqui algumas qualidades de Davi, né? E é muito interessante que nesse momento é o momento que o rei Saul estava passando por uma necessidade, um tormento vindo da parte de Deus. E a palavra de Deus nos diz assim, em 1 Samuel 16, vamos direto ao 17. Então disse Saul aos seus servos: buscai-me, pois, um homem que toque bem e trazei-mo. Porque ele queria que esse homem trouxesse, um homem que se tocasse. Ele estava angustiado, ele precisava ouvir um louvor, ele precisava que era da parte de Deus. Então respondeu um dos jovens e disse: eis que tenho visto um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar e é valente, animoso, homem de guerra e sisudo em palavras e de gentil presença, e o Senhor é com ele. É interessante aqui que a palavra de Deus nos diz que Davi, ele basicamente passava a maior parte ali com as ovelhas. E mesmo assim, mesmo ele estando num lugar distante da vista dos outros, as pessoas reparavam em Davi e conseguiu ver essas qualidades em Davi. E é interessante que ele sabia tocar. Ele não só sabia tocar, mas ele tocava bem. Tanto que quando ele começava a tocar, lá em Samuel, no versículo 23, a palavra de Deus diz que ele simplesmente, o espírito mal o deixava Saul. E Davi ali tocava e fazia ali com perfeição, ele fazia com amor, com adoração. Por isso que Davi não era à toa que ele era chamado de segundo o coração de Deus. E é interessante também que esse homem viu uma coisa em Davi: ele era valente. Davi, de momento nenhum, ele corria da guerra. Ele, quando viu o gigante, ele simplesmente perguntou: quem é esse incircunciso que está ali afrontando o povo de Deus? Será que você e você muitas das vezes corremos desse pequeno gigante da nossa vida? Nós não enfrentamos. E é interessante que Davi, chega para o gigante e diz: eu vou a você em nome do Senhor dos Exércitos. Ele não foi sozinho. Se nós olharmos dentro de uma lógica normal, Davi era simplesmente um garoto, era um rapaz. E desde quando um normal, que pode ver um garoto que nunca guerreou, lutar com um gigante, era considerado gigante, porque aquele homem ele tinha basicamente quase 3 metros de altura. E como é que pode simplesmente um garoto enfrentar? É o sobrenatural de Deus. Ele sabia que ele poderia enfrentar aquela situação porque ele estava na mão de Deus. Ele confiava em Deus, era um sobrenatural de Deus. E muitas das vezes, meus irmãos, nós temos que contar e acreditar e confiar no sobrenatural de Deus. Ali, aquela batalha parecia impossível. Aos olhos humanos, aquilo ali parecia impossível para qualquer um que olhasse.
olhando para o homem, olhando para Davi e via. E disse a palavra de Deus que Davi, ele correu em direção ao gigante, em direção para matá-lo. E ele falou que Deus ia entregar na mão dele. E é interessante que muitas das vezes nós vemos os problemas, nós corremos do problema. Ele não, ele correu em direção ao gigante, correu em direção ao problema. Ele não deixou que o problema, o tamanho do problema, fosse parar ele ali. E é interessante ainda o quanto Davi poderia fazer. E ele chegou para Saul e disse, antes de enfrentar o gigante, ele disse a Saul: teu servo apacentava as ovelhas do seu pasto, e sempre que vinha um leão e um urso, e tomava um cordeiro do rebanho. E ele dizia o seguinte: a palavra de Deus diz que ele matou o leão. Como é que pode uma pessoa dentro do normal matar um leão? Nós vimos sim como foi lá em Juízes, Sansão, e aparentemente não parecia que ele seria tão forte, porque as pessoas queriam saber qual era o segredo dele. E aparentemente, quando você vê uma pessoa muito forte, muito diferente, você vai dizer: o segredo dele não está realmente, porque ele é muito forte, eu estou vendo o físico dele. Mas também a palavra de Deus diz que o Espírito de Deus se apoderava dele. E aqui Davi, o Espírito de Deus se apoderou de Davi, quando geralmente Samuel ungiu ele a rei. E ainda assim, a palavra de Deus diz que o seguinte: teu servo matava tanto o leão como ao urso, e este incircunciso filisteu será como eles, porquanto afrontou o exército de Deus vivo. Meu irmão, quando alguém te afronta você, quando alguém está pelejando com você, pode acreditar, não é contra você que ele está pelejando, ele está pelejando contra Deus. Toda vez que você colocar em oração, toda vez que você buscar a Deus nos seus momentos, o gigante da sua vida que se levantar contra você, contra mim também, é essa atitude que nós temos que crer, que sabemos que Deus, ele é poderoso para derrubar todos esses gigantes da nossa vida. Quantos gigantes têm se levantado na nossa vida durante todo esse tempo? Quantas coisas têm se levantado e nós ali não estarmos às vezes prostrados, olhando para o gigante, simplesmente nem tentarmos brigar. Todos aqueles homens que estavam ali em volta ali, eles simplesmente não se levantaram, nem tentaram brigar. E é interessante também que diz que ele era animoso. Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá pelejar contra este filisteu. Olha que Davi está falando aqui para Saul. Além de ele estar desanimado, além de ele estar ali para baixo, ele estava ali desanimando o coração dos outros. Além disso tudo. E você, meu irmão, pode estar com o problema que for. Não desanime o coração dos outros. Se você tem problemas, se todos nós temos problemas, não desanime o coração de ninguém. Não seja desanimado. Creia que Deus temos nosso momento difícil, sim, temos nosso momento de tristeza. Não estou falando de que você não vai ficar triste, não estou falando que você não vai ter problemas. O que eu estou falando é que você não vai ficar prostrado diante do problema. E toda vez que alguém chega perto de você e você diz: eu estou muito cansado, eu estou com um problema. É sempre a mesma história. Pessoas que estão sempre empurrando com a barriga. Pessoas que não se aprumam diante de Deus simplesmente porque das vezes não confia. A falta de fé, ela é muito, 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 muito prejudicial para você e para mim, meu irmão. E é interessante que ele diz também, o rapaz disse, ele é homem de guerra. Nós somos um guerreiro, nós somos um soldado de Cristo, meu irmão. Nós não podemos parar de pelejar nunca enquanto nós estivermos na frente. E você pensa que eu e você chegamos aonde chegamos e chegou até aqui foi por nossas forças? Você acha que nós chegamos, o que chegamos é porque nós somos fortes? É pela graça de Deus. É Deus que tem nos trazido até aqui, meu irmão. Não tenha medo de enfrentar, porque todo mundo vai ter problema, você queira ou não. O diabo ele não vai aliviar para ninguém. E nós temos essa grande coisa que é Deus na nossa vida. Grande coisa, quando eu digo uma coisa maravilhosa que nós podemos contar, o sobrenatural de Deus agindo aquilo onde o homem não pode agir. E nós temos isso aí. E é interessante também que ele diz o seguinte: Davi, porém, disse aos filisteus: você vem contra mim com espada e com lança, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Disse que quando Davi
Quando o filisteu se levantou e viu, chegando e viu quem era Davi, é interessante que ele desprezou. Meu irmão, não despreze as coisas pequenas que Deus coloca na sua vida. Não despreze, porque o gigante desprezou e ele teve a queda muito grande. É interessante que ele também diz que ele era sisudo em palavras. Em outras palavras, diplomático, prudente, cauteloso, atento, discreto, vigilante, sabia se expressar. Tanto que o gigante olhou para ele simplesmente e o desprezou. Como é que pode um garoto desse vir? Às vezes as pessoas não acreditam, meu irmão, que nós somos capazes de enfrentar muitas coisas. Não vão entender, porque não entende o tamanho do nosso Deus. E se você também não tem força, se você não consegue olhar e ver a vitória lá na frente, porque você não está vendo o tamanho do nosso Deus. Você não está vendo o tamanho do Deus que você serve. E é interessante ainda, lá em Samuel 17:41 diz: Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: Que farão aquele homem que feriu a estes filisteus? É interessante que na hora que ele está ali, querendo saber o que aconteceria, um dos seus irmãos simplesmente chegou para ele e falou: O que você está fazendo aqui? Você veio aqui para olhar a guerra. E Davi simplesmente olhou para ele: O que foi que eu fiz agora? O que eu fiz de errado? Meus irmãos, você vai ter coisas na sua vida e na minha também, que muitas das vezes as pessoas vão se levantar contra você por inveja. Simplesmente dizer: você não tem condições, sai daqui, vai para o outro lado. E isso não é possível, não. Meu irmão, saiba que Deus, Ele é Deus. Ele faz justamente aquilo que o homem duvida, é o que Deus faz. Ele simplesmente, Davi, ele fez uma atitude muito interessante. Ele se desviou do seu irmão e continuou perguntando por aqueles homens: o que fará o rei quem derrotar esse gigante? Meu irmão, não dá ouvido às pessoas que vêm com coisas para falar para você, para te desanimar, não. Não seja como Saul, não. Além de desanimado, ainda não queria desanimar os outros. Existe muita gente assim querendo desanimar os outros. E é interessante, meus irmãos, que muitas das vezes a gente deixa-se falar, deixa-se ouvir essas coisas, dá crédito a essas coisas. Como é que eu e você podemos dar crédito a um negócio desse? E interessante o seguinte: a palavra Deus que ele é de gentil presença. Ele era cortês, encantador, nobre, elegante, dócil, significa gentil presença, e mais alguns outros itens aqui. Inclusive, a palavra Deus diz que olhou para Davi com desprezo e viu que era só um rapaz ruivo de boa aparência e fez pouco caso dele. Isso em Samuel 17:41. Até o gigante conseguiu olhar para Davi e disse que ele era de boa aparência, tinha uma boa aparência. Mas o que ele não sabia é que o tamanho do Deus que estava ali com ele ali. E outro detalhe interessante que foi visto em Davi: o Senhor é com ele. Como você pode ver aqui em Samuel 16:13. E o Senhor é com ele. A partir daquele dia, o Espírito Santo se apoderou de Davi. E é interessante que a gente fica muitas das vezes cansado. E a gente não confia que o Espírito Santo de Deus que vem sobre nós, meu irmão, pode acreditar, todas as guerras, todas as lutas que nós tivemos, não pensa você que nós fomos derrotados, não. A guerra não acabou. A palavra de Deus diz que nós somos mais do que vencedores. Mais do que vencedores. E é interessante o seguinte: Davi se conduzia com prudência em todos os seus caminhos e o Senhor era com ele. Viu Saul e notou que o Senhor era com Davi, e Mical, filha de Saul, o amava. Então Saul temeu muito mais a Davi e saiu foi todos os dias e seus inimigos a Davi. Temia não porque via Davi, mas porque via os feitos de Davi. Através de Davi, Deus mostrava que Davi era aquilo que ele era, não porque Davi era forte, porque ele tinha a unção do Espírito Santo de Deus. Muitas das vezes vão olhar para a gente. Eu já tive muitas pessoas que chegaram e falaram para mim: olha, você realmente não vai dar, não tem como para você,
E olha, meu irmão, eu vou te dizer, Deus me trouxe a muitas vitórias. Deus mostrou para muita gente que realmente, olhando para mim, realmente não tinha nada. Era basicamente possível. Realmente o que eles viam era. Mas só que Deus tinha uma ótica bem diferente, não só de mim, mas de cada um de vocês. Não desanime, não fica aí prostrado, levanta, meu irmão, porque nós temos um Deus vivo, um Deus que opera na nossa vida com todo amor, meu irmão. E ainda diz, em Apocalipse diz o seguinte, que Deus é a raiz de Davi, a descendência, eu sou a raiz de Davi. Jesus disse, Apocalipse 22:16, eu sou a raiz e a descendente de Davi. O próprio Jesus, ele é descendente de Davi, meu irmão. Então não tenha medo, não se preocupe com o que as pessoas vão falar de você, porque vão falar. Davi, ele, depois que ele foi ungido a rei, ele simplesmente, meu irmão, levou em torno de 15 anos para conseguir o reinado. Fique com Deus, meu irmão, que Deus te abençoe grandemente. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal ali, assinar o sininho, para que a palavra de Deus, essa reflexão chegue até você, não só até você, mas as outras pessoas também, que muitas das vezes precisam da palavra de Deus. Eu mesmo já fui muito abençoado com muitos vídeos que eu já vi, muito, e tem me ajudado muito, e a palavra é importante que você não só se inscreva, mas também compartilhe. E que o Senhor nos abençoe muito, 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 que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém.